O bastidor do Internacional está fervendo depois do empate contra o América Mineiro pelo placar de 1-1. Eduardo Cudê está frustrado e preocupado. A sua permanência em 2024 fica cada vez mais difícil e existe instabilidade sobre o seu trabalho a partir dos próximos jogos. Os candidatos à eleição recuam os seus discursos e a atual direção busca uma remobilização para os 7 jogos restantes. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo tentar traduzir um pouco de tudo que está acontecendo nos bastidores depois dessa sequência ruim do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Inter perdeu para o Coritiba em casa, empatou com o América Mineiro também em casa, as duas últimas equipes do Campeonato Brasileiro, e isso trouxe uma nuvem de crise, uma nuvem de instabilidade para o ambiente do Internacional, até porque o Inter muito pouco tem a disputar nessa sequência final do Campeonato Brasileiro, tá? Na tabela, o Inter mira em uma vaga na Sul-Americana e mira também para vencer jogos e ir para a Sul-Americana, tentar fugir do Z4, tentar fugir da parte de baixo da tabela. Mas ontem, após o jogo, o ambiente total era de frustração. Era de abatimento. E a gente viu isso no técnico Eduardo Cudê. E é em torno da figura de Eduardo Cudê que giram as grandes instabilidades e as grandes discussões do bastidor colorado neste momento, tanto na atual gestão quanto também na oposição. A primeira pergunta que fazem é: Cudê será o técnico em 2024? E essa possibilidade, ela está um pouco mais distante, está ficando cada vez mais distante. Por quê? Primeiro, porque na atual gestão existe o combinado de Cudê ficar até o fim do ano e de que depois do Campeonato Brasileiro se acertaria a renovação caso Barcelos seja reeleito. Na parte da oposição, se diz que se quer Cudê, mas não se conversará com Cudê antes da eleição, tá? Eu conversei com pessoas da oposição também e ainda não se desembarcou da ideia de Eduardo Cudê. Mas Roberto Melo e a sua chapa, e ele já falou isso no meio da semana antes do jogo contra o América Mineiro, vão parar de falar de Cudê. Não será mais feito aquilo que foi feito antes, de dizer que é para renovar agora, que o presidente, se mandar um documento, o Melo assina também para renovar antecipadamente. Se recuou nesse discurso, tá? E por parte da atual gestão, se criam algumas dúvidas também em relação a Cudê, tá? E existe insatisfação com o trabalho dos últimos jogos de Cudê também na atual gestão. Eu não sei se existem cobranças, mas esta quinta-feira no CT Parque Gigante vai ser determinante para isso, porque reuniões de mobilização, conversas vão acontecer. E os comportamentos de Cudê, por exemplo, em relação às posturas dessas conversas, podem ditar novos rumos para qualquer uma das partes, tá? Então, isto afasta a possibilidade que existia antes de uma renovação antecipada. Isso está descartado, tá? E não havendo uma renovação antecipada, gente, o cenário é o seguinte: o Cudê vai para a entrevista coletiva pós-jogo contra o Botafogo sem contrato para 2024. E isto é quase algo matemático e confirmado, pelo que os dois lados dizem, a atual gestão e também a oposição. E o fato de Cudê ir, depois do último jogo do Campeonato Brasileiro, se expor sem contrato, começa a gerar uma insatisfação também de Cudê. E aí a situação é a seguinte, aqui vou colocar uma leitura, tá? O Cudê pode também estar se desgastando. E o que a gente viu da fala do Cudê, da postura do Cudê após o jogo contra a equipe do América Mineiro, foi um Eduardo Cudê muito apático, em comparação ao que o Eduardo Cudê é normalmente. O que pode aumentar dependendo dos resultados ao longo dos próximos 7 jogos. E pode acontecer do Cudê chegar no final e falar: não, eu não quero renovar. Ou até antes, se os resultados, se a pressão, se a cobrança, ela for maior. A gente já viu o Cudê fazer isso em outros momentos. Ele, sabendo que não vai ficar para o ano que vem, chegar e falar: cara, eu vou sair antes.
é impossível descartar isso, apesar de eu não ver como uma tendência, tá? E ver como tendência o Kudê trabalhando até o jogo contra a equipe do Botafogo. Barcelos não irá demitir Kudê, mas conversas, inclusive do Conselho de Gestão e do ambiente político do clube, começam a pressionar também o Barcelos, dizendo que, é necessário tomar uma atitude de remobilização, porque o pleito eleitoral está aí, se seguir dessa maneira, a atual gestão não se reelege. Então, também existe esse ambiente de pressão no bastidor, tá? E aí a gente vai ter, no CT Parque Gigante, esta tentativa de remobilização de Kudê, do grupo de jogadores. É o que resta para a atual gestão fazer, tentar remobilizar o grupo. E aí entra no vestiário. Uma conversa com os jogadores também vai acontecer. E o vestiário já começa também a ter insatisfações pelo momento ruim. A gente repercutiu bastante, está repercutindo bastante a fala do Alan Patrick ontem, que não acho que ele jogou o Kudê aos leões, mas ele não saiu em defesa do Kudê. O capitão do time não saiu em defesa do Kudê. Óbvio, depois de um empate contra o Lanterna da competição, onde ele, o capitão, o melhor jogador do time, saiu antes, o Kudê disse que ele saiu por cansaço e o Alan Patrick disse que não estava cansado. Não acho que o Alan Patrick atacou o Kudê, mas ele, no mínimo, não saiu em defesa do treinador, o que normalmente acontece nesse tipo de situação. E existem outras versões, que eu também já ouvi, do vestiário, de uma insatisfação com um trabalho que nos últimos jogos não tem dado certo, do Inter estar patinando dentro do Campeonato Brasileiro e esse clima de desmobilização que está claro a partir de agora. A gestão vai agir para tentar remobilizar, é o que resta. As consequências dessa remobilização podem ir para qualquer lado. A oposição recua e não falará mais sobre Kudê. E Kudê terá uma nuvem de insegurança, de indefinição até o final do ano. E isso pode resultar em um hasta la vista do próprio técnico argentino. Bastidor fervendo. E os próximos dias, as próximas horas, serão fundamentais para a gente saber como que vai ser o futuro, inclusive, de 2024 do Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!